O PowerPoint criminoso que a Rede Globo divulgou ainda está dando o que falar. E agora Léo Sakamoto se revolta e humilha Andréa Sadi dando uma verdadeira aula de jornalismo falando tudo que está entalado na garganta do povo brasileiro nesse momento. Espia. A gente exibiu aqui uma arte com o objetivo de apresentar as conexões do Vorcaro com políticos e acessos relevantes, como a gente já fez em outras ocasiões. No entanto, o material estava errado e incompleto e também não deixou claro o critério que foi usado para a seleção das informações. Esse conteúdo acabou misturando contatos institucionais com nomes que Vorcaro menciona como tendo relação contratual ou pessoal, além de outros nomes sob análise da PF ou que, à luz das informações apuradas até aqui, podem ser classificados como não republicanos. A arte também estava incompleta, porque não foram incluídos nomes que já se tornaram públicos por envolvimento com o caso Master, como ministros do Supremo e políticos, nem ex-diretores do Banco Central, que estão sob escrutínio da polícia por suspeita de corrupção na relação com o banqueiro. Diante de um material incompleto e em desacordo com os nossos princípios editoriais, a gente pede desculpa. Eu acho que esse caso que aconteceu da Globo News é extremamente didático, né? Pra gente entender, inclusive, o que acontece com uma informação quando é divulgada daquela forma errada, o que acontece com ela logo na sequência. Ela vai ser utilizada, não tenha dúvida nenhuma, como instrumento, como munição, como arma. O próprio senador Flávio Bolsonaro está no papel dele político nesse sentido, e eu tô falando da política maquiavélico-robesiana, ou seja, do objetivo, ele tá usando isso pro objetivo dele, que é ser presidente, para isso atacar o outro lado, mas ele já usou. Né, já usou, falou, olha, isso aqui, tá vendo? Isso aqui tá relacionado ao PT da Bahia e por aí vai. E aí você coloca da seguinte forma, tá, é o que o Josias colocou agora, aparece lá no PowerPoint, PT Bahia. Ué, por quê? Porque tem discussões através de vazamentos, através de tudo isso, e citando o nome de Rui Costa, citando o nome de Jacques Wagner, como pessoas que teriam relações com o sócio do Vorcaro, que é o Augusto Lima. Tá, tudo bem, mas se chegou a esse ponto, sendo que os dois não são, ao que tudo indica, não há informações sobre essas investigações em cima, não estou falando que não há envolvimento, tem que ser investigado. A questão é que se você está citando o PT da Bahia desse tamanho, então você também teria que ter colocado o quê? PP e União Brasil. Porque os presidentes dos partidos estão lá e usaram os partidos, eles assinaram carta conjunta para defender Dias Toffoli, quando o ministro Dias Toffoli estava até aqui envolvido com a situação. Eles são citados devido à proximidade exatamente com o Vorcaro e com o Banco Master. Eles são citados não apenas individualmente, mas exatamente por utilizar-se do posto da posição que estão para fazer uma diferença política. Então PP e União Brasil devem ser citados. Falar, pera lá, mas não é todo mundo. Alguém do União Brasil e do PP vai falar. E eu concordo. Você está vendo a questão? Está vendo a questão do tamanho? O próprio professor que a gente entrevistou aqui agora há pouco lembrou bem. Você teve doação de 3 milhões de reais para a campanha do Bolsonaro. Você teve doação de 2 milhões de reais para a campanha do Tarcísio. Né? Isso gera conexão. Né? Você teve outros nomes. Cadê os outros nomes que estavam lá? Não estavam lá. Né? Eu não estou tentando entrar num debate que eu acho que nesse exato momento é extremamente infrutífero, não que ela não deva ser feito nas universidades, inclusive o que eu estou falando agora é debatido em universidade e faculdade de jornalismo. Porque a questão não é botar em praça pública e malhar a pessoa A, B ou C, porque o problema não é individual. Quando acontece uma coisa dessa, o problema não é individual, não é um indivíduo, porque você tem dentro dos veículos de comunicação redes de controle e de checagem. Ainda mais a determinados veículos que dizem que têm preocupação com controle de qualidade. Mas dentro da faculdade de jornalismo, esse tipo de coisa há muitos anos é discutido. Lá atrás, a gente tem um que virou quase que um cânone do jornalismo brasileiro, que é a escola base. Você divulgar informações sem estar devidamente checadas, e qual que é o risco do desdobramento? Na escola base, você teve morte como desdobramento, você teve vidas que foram destruídas e por aí vai. Então, no final das contas, né, qual que é o risco de você divulgar uma informação? Não é simplesmente um erramos, simplesmente um foi mal. Qual que é o risco de divulgar? O risco é que esse conteúdo ele é apropriado e vai ser apropriado pela disputa política. E aí a gente tem, para finalizar, uma questão importante que é a natureza da internet. Na internet, a informação tem cauda longa. Esse é o termo, cauda longa. Imagina um gato passando pela porta com uma cauda longa. O gato passou, o rabo continua passando. E vai demorar a mesma coisa, a informação foi embora, só que ela continua girando nas redes sociais por muito tempo. Exatamente por quê? Porque ela não foi reorganizada. E aí eu termino com isso. Não basta, e aí meu ver, e eu não estou, na verdade, dizendo como um colega deve ou não deve fazer jornalista, não é minha função aqui, mas quando você estuda o jornalismo e você estuda o impacto em cauda longa de informações divulgadas de forma equivocada, o que precisa além do foi mal? Precisa, e vamos deixar claro, todo mundo erra, e todo mundo falha, então a questão não é essa, mas o principal é a correção. E a correção, ela não se faz através de simplesmente, olha, estava errado. Ela se faz mostrando o que estava errado, o que faltou. O que foi colocado equivocado. É porque eles falaram, olha, teve coisa que foi colocada equivocadamente e tem coisa que faltou. Então, faltou. Então, já que aquilo foi mostrado, que fosse mostrado o painel correto,
qual é o universo que se tem de informações agora, exatamente para evitar o quê? Que aquela imagem continue circulando. O grande problema é que até agora a gente tem descoberto, a gente tem obtido informações exatamente através desses vazamentos. Você tem um vazamento, não dá para saber se o vazamento protege A e entrega B, se entrega B e protege A. Ah não, o vazamento é técnico. Não, o vazamento não é técnico. O vazamento pode inclusive ter motivação política. Então, este é um problema que a gente vai ter que enfrentar como sociedade, que é o seguinte: para evitar vazamento, eu não estou falando do ponto de vista do trabalho do jornalista que, repito, de novo, parabéns que obteve informação, mas do ponto de vista da sociedade e das instituições, a gente precisa criar fluxos de informação mais claras. Formas de informação, de divulgação de informação do que foi encontrado, do que tem provas, etc e tal, para garantir que aquela informação esteja sendo divulgada coletivamente, abertamente, que aquela informação que está sendo trazida ao público, ela pode ser auditada exatamente por evidências e por provas. Caso contrário, a gente pode cair em ciladas. Porque caso algumas informações sejam divulgadas sem que elas sejam de fato auditáveis, sem que elas sejam de fato checadas, o que a gente tem no final das contas? Lá na frente, ops, foi mal, tava doidão, isso aqui não vale. E aí, quem é que paga o prejuízo? Prejuízo da direita, prejuízo da esquerda, prejuízo do centro, prejuízo da sociedade, prejuízo de todos os lugares.